Olá a todos. Iremos abordar com vocês um aspecto importante da psicologia enquanto prática científica que vai interferindo diretamente nas suas práticas sociais. E aqui, com base na pesquisa realizada por Amâncio da Costa Pinto, nós iremos debater com vocês as diferenças que se tem entre a psicologia e o senso comum, justamente para evitar situações em que a psicologia possa perder, por uma análise equivocada, sua cientificidade. Então aqui a discussão é fundamental para demarcar que a psicologia não tem a ver com o senso comum e ela precisa de elementos que façam, e para nós mesmos como psicólogos, um entendimento de que ela é uma ciência que busca a compreensão de como os indivíduos pensam, de como os indivíduos aprendem, de como os indivíduos se comportam. Então, é importante entender, né, que muitas vezes sobre a alcunha de psicologia popular há discussões, há conceitos que fragilizam a própria dinâmica da psicologia, pois todo mundo entende de psicologia no senso comum. Só que na prática esse entendimento é frágil, é equivocado e não leva necessariamente a uma compreensão da psicologia de um modo científico e qualitativo. Por exemplo, o pesquisador, o Amâncio, ele faz a discussão sobre uma situação que ele viveu, né, em que ele se defronta com um motorista de táxi e nessa conversa ocorre o seguinte diálogo, né? O motorista de táxi pergunta a ele se ele é um advogado e ele diz que não, que ele é um professor de psicologia. E o taxista argumenta, né? Psicologia é um curso muito interessante, muito legal, muito importante, e que na profissão dele como taxista, ele percebe que ele tem jeito para a coisa, né? Ou seja, ele como taxista, ele também é um psicólogo, pois no dia a dia, quando ele leva os seus passageiros, eles argumentam sobre diferentes situações da vida e ele vai falando sobre esses processos. E à medida que ele vai falando, ele se sente encorajado a se dizer, né, que ele tem domínio da psicologia, que ele conhece a psicologia. E descaracteriza, propriamente dito, o trabalho de um psicólogo, que vai ter toda uma fundamentação, todo um conhecimento e toda uma elaboração. E se considerar a psicologia como um estudo do comportamento, e se a gente se limitar a esse processo, aquilo que o taxista está dizendo tem sentido, porque ele está observando o que as pessoas dizem, argumentam, falam sobre sua vida, e com base nessas descrições, ele também faz uma, entre aspas, análise, dizendo que o melhor seria isso, o melhor seria aquilo, que poderia ocorrer de uma forma, poderia ocorrer de outra. Ou seja, na verdade, a análise que ele faz do comportamento das pessoas são meramente palpites, e não um estudo rigoroso que possa ser predizível, que possa ser replicado e que possa ter dados consistentes da metodologia, do método, da fundamentação teórica. Meramente é um palpite. E a avaliação que o taxista faz poderia ser uma avaliação que qualquer pessoa poderia vir a realizar sobre situações da vida humana. A gente poderia dizer assim, eu vou ao cabeleireiro, à cabeleireira, e lá eles podem falar sobre determinadas situações de problemas que eu relate a elas, da forma que elas consideram que seria mais adequada. Mas isso não está envolvido numa base de investigação, de aprofundamento, ou seja, meramente é o senso comum, são palpites que são ditos mais numa situação de não análise do que efetivamente de uma investigação qualitativa sobre aquele problema relatado. Também é importante entender, né, que a psicologia, essa psicologia popular, né, essa psicologia do dia a dia, pois até o termo psicologia é usado de forma vulgar, né? As pessoas dizem, você precisa de apoio psicológico, eu tenho alguns conceitos psicológicos aqui que te ajudam, mas não tem fundamento, não tem uma investigação qualitativa. E no dia a dia, né, em diferentes programas, né, novelas, livros, jornais, enfim, né, muitas produções são feitas no nosso dia a dia, né, que falam sobre situações que envolvem dificuldades do indivíduo, né, nos seus relacionamentos, nas questões afetivas, emocionais, nas questões de paixão, de ódio, tragédias, enfim.
situações do dia a dia que as pessoas estão vivenciando, vivendo, que existem e se caracterizam por diferentes contradições. E muitas vezes, nesses livros, programas de televisão ou diferentes comunicações, digamos assim, se faz muita inferência, que quer dizer, a partir do que eu acho, eu aplico para os outros, sem que haja um debate ou uma discussão qualitativa sobre esse processo. O que acontece aí? Se fragiliza a própria discussão psicológica, por quê? Porque as pessoas palpitam em relação a determinada situação e usam o termo psicologia para caracterizar aqueles palpites que são dados. Ou seja, a psicologia ela perde a sua fundamentação quando as pessoas passam a usar de qualquer modo, de qualquer maneira, sem ter uma adequação em relação àquilo que está sendo trabalhado, abordado, fundamentado. E é importante, né, que se entenda dentro de um processo de construção do conhecimento, se aquilo que está sendo dito tem fundamento no quê? Então, o indivíduo fundamentou-se em qual tipo de conceito, de teoria, de análise para dizer que determinado problema tem tal origem. Os conselhos que são dados são conselhos, e o senso comum tem essa característica, são gerais, são genéricos, e eles não são específicos a cada situação. O que quer dizer? Que quando alguém diz que, como eu vivi uma situação parecida e isso deu certo, não quer dizer que para o outro a mesma situação vai dar certo, a não ser que se tenha uma investigação qualitativa para tentar entender todo o processo. Então, a psicologia ela vai estudar e trabalhar cientificamente os casos específicos e quando generalizar esses casos, eles têm que ser replicados nas suas análises, nos seus estudos, nas suas investigações. Por exemplo, quando a gente pensa em outras áreas do conhecimento, física, química, engenharia, os palpites são dados do mesmo modo? Não. Como essas áreas do conhecimento têm uma característica, entre aspas, mais técnicas, e as pessoas no seu dia a dia não têm esse domínio desses conhecimentos, né, com a ideia de que a matemática é difícil, fórmulas são difíceis, as pessoas acabam não inferindo conceitos sobre esses elementos e o senso comum acaba não aparecendo. Para se argumentar, tem que ter o conhecimento técnico e científico. E a psicologia, que transita nas áreas de saúde, áreas de humanas, ela acaba levando em conta esses processos das contradições que o conhecimento vem a ter. Ou seja, que o conhecimento produzido precisa de uma análise. E essa análise precisa de aprofundamentos. E não necessariamente a gente tem uma resposta precisa sobre um fenômeno, a não ser que a gente vá investigar esse fenômeno com qualidade, ou seja, com rigor que esse fenômeno venha a ter em termos dos seus estudos. Né? Então, a gente pode dizer assim, é muito difícil que um taxista diga, né, que ele tenha jeito para a física, tenha jeito para a química, para a engenharia. Por quê? Porque as pessoas que estarão ali dentro do seu táxi estarão relatando problemas relacionados a comportamentos, a reflexões sobre sua vida, problemas financeiros, que estão muito contentes, e não necessariamente questões de uma fórmula, de um cálculo matemático, que exigiria todo um processo de rigor científico para se fazer uma análise. Então, a gente não vai encontrar no senso comum, ou dificilmente encontraríamos, alguém dizendo que tem jeito, leva jeito para química, para engenharia, para matemática, enfim, áreas do conhecimento que estão situados dentro do que se considera, se configura como ciências exatas. Bedley fez uma discussão bastante interessante em relação a essas situações, né, das áreas de conhecimento e como que as pessoas se relacionam no seu dia a dia, nesse senso comum, com esses conhecimentos. O Bedley ele dizia assim, o termo física apenas se aplica ao estudo do mundo físico, enquanto o termo psicologia é aplicado a quase tudo. Né? O que quer dizer? Quando se pensa na física, na química, na matemática, na engenharia, se pensa na aplicação dentro daquele ambiente em que esses processos são trabalhados de modo específico. Quando se pensa em psicologia, se pensa a psicologia aplicada a diferentes situações do nosso dia a dia. Então, hoje estou triste, hoje estou alegre, hoje estou feliz, hoje eu tenho que resolver um problema. E essas situações do nosso dia a dia fazem com que quem esteja ao nosso lado,
ou os nossos amigos, as pessoas acabam comentando sobre esses temas sem ter uma base de conhecimento científico e passam a generalizar conceitos frágeis, que é isso que a gente vai chamar de senso comum. A psicologia popular, ela tem como característica, né, digamos assim, fragilizar as discussões, os conhecimentos, as elaborações, pela própria característica que ele vem a ter. Ou seja, senso comum é um conhecimento frágil em que os comportamentos, as ideias e conceitos são aplicados a todo mundo, sem que necessariamente tenha um rigor para que fosse investigado aquela situação. Claro que se o senso comum tivesse esse rigor de investigação, de análise, ele seria científico, deixaria de ser senso comum. Porém, né, o Amâncio, na sua discussão, ele diz que a psicologia também, muitas vezes, traz confusões no seu entendimento como ciência, que leva ao uso de determinadas terminologias de forma inadequada no dia a dia. O que quer dizer, né? Que muitas vezes, né, a psicologia ela se depara com determinados elementos da realidade e busca uma explicação mais fácil para um determinado problema e acaba esquecendo do rigor científico que deveria vir a ter para fazer uma análise adequada e competente sobre o problema que viria a estudar, levando em conta os elementos centrais aí do que a psicologia investiga, que é a subjetividade, são os processos cognitivos, é o comportamento humano, é a análise de quem o indivíduo é a partir das influências sociais e culturais que ele vem a ter. E a psicologia precisa fazer uso de métodos, técnicas que sejam adequadas àquilo que ela está investigando, àquilo que ela está trabalhando. Porque muitas vezes, quando o psicólogo acaba utilizando de modo inadequado as referências conceituais, os métodos e as técnicas, acaba gerando toda uma confusão na sua própria implementação de análise. Quer dizer, a psicologia acaba perdendo o seu viés epistemológico quando o psicólogo faz uso de forma desordenada de conceitos ou técnicas com a ideia de que isso funciona e aquilo não funciona. A própria ideia que o psicólogo vem a ter dizendo isso funciona sem ter um embasamento teórico conceitual, gera justamente a caracterização de um conhecimento frágil e um conhecimento confuso. Pois quando a gente for perguntar ao psicólogo, essa técnica, essa estratégia, esse método que você utiliza é embasado em qual conceito psicológico, o psicólogo acaba ficando confuso na sua análise. Ou seja, o rigor científico tem que caracterizar a forma como o psicólogo vai analisar seus processos, suas investigações e a produção do seu conhecimento. Quando se dá todo esse processo, digamos assim, de confusão na produção do conhecimento psicológico, o que se percebe é que a psicologia acaba valorizando determinadas contradições, pois não apresenta de modo correto ou de modo fundamentado aquilo que a psicologia está investigando propriamente dita, né? Então, por exemplo, na psicologia existe muito a discussão, né? Será que determinados padrões de comportamentos que o indivíduo apresenta têm causas biológicas, genéticas, ou são causas sociais, culturais, econômicas? A psicologia, à medida que ela fica nesse embate, nessa discussão, ela acaba não caracterizando de modo adequado, na sua fundamentação, a própria ideia de como esses fenômenos se interrelacionam. Então, à medida que a gente fica de um lado ou de outro, e ocorre muito isso nas discussões psicológicas, acaba se limitando à própria análise de um processo. E quando se procura compreender a dinâmica de como o processo se forma, se avança no próprio entendimento da psicologia como ciência. Também pode ocorrer, né, o debate entre behavioristas e cognitivistas sobre as situações que envolvem estados mentais, né? Enquanto uma vai dizer assim, que importa o comportamento, aquilo que é observável em termos da ação dos indivíduos, do outro lado nós temos os cognitivistas que vão falar o que importa é a construção do pensamento e como que o pensamento se estrutura no indivíduo, mesmo que não seja necessário uma comprovação sobre esses elementos. Então a característica que vai aparecer é as contradições, né? Enquanto um diz que o importante é o comportamento, o outro diz que o importante é o estado mental. E a gente muitas vezes não avança entre um comportamento e outro, mas o que se diz,
é que se for fazer uma análise, essa análise tem que ter rigor científico para poder explicar o comportamento de um modo científico. A psicologia popular, ela se caracteriza pela explicação frágil em relação a determinados comportamentos. E muitas vezes a psicologia, quando vai explicar determinados comportamentos, é comparada ao senso comum, como no exemplo que o autor traz em termos da discussão, né? Então, os psicólogos fazem uma pesquisa e chegam à seguinte conclusão: as crianças que habitam em lares onde há mais livros têm uma melhor realização escolar. E as pessoas podem responder da seguinte maneira: e daí? Isso é óbvio, para que fazer uma pesquisa sobre isso? A pesquisa ela tem toda a qualidade, e no próprio texto o autor ele vai demonstrar e vai apresentar alguns dados que muitas vezes quem está escutando diz assim: isso aí nem precisava fazer pesquisa para saber. Mas quando a gente faz uma investigação e procura caminhos diferentes no processo de análise, não significa que as pessoas que dizem que isso é muito simples, muito fácil, qualquer um venha a saber, responderiam com a mesma indagação se a construção da pesquisa fosse diferente. Então, muitas vezes a gente faz um problema de pesquisa em que a resposta já está na própria elaboração do problema sem que uma investigação seja feita. Então, muitas vezes a gente tem que ter, no processo de análise, de investigação, saber problematizar uma situação para que quem venha a ouvir ou ter acesso à sua pesquisa não diga depois: mas por que você ficou 3, 4, 5 meses fazendo pesquisa, 1 ano fazendo pesquisa, para comprovar algo que não precisaria pesquisar para se saber? Ou seja, a argumentação que a pessoa vem a utilizar é de senso comum, mesmo que se tenha todo o rigor científico na análise. Então, a forma de problematizar uma investigação é fundamental para que, quando se chegue a determinados dados, o indivíduo não desvalorize todo o processo de investigação psicológica. E para os detratores, aqueles que difamam a psicologia ou dizem que a psicologia não tem valor nenhum, que a psicologia, quando vai fazer investigação, é investigação para provar o óbvio, que não precisaria fazer todo esse processo, a característica é que se os detratores ou as pessoas que criticam a psicologia no sentido de que ela é improdutiva, pois é uma ciência do óbvio, tiverem e se debaterem com situações em que haja um aprofundamento conceitual e uma reorganização nos processos de investigação e na problematização, vai se avançar para evitar que se diga que a psicologia é senso comum ou senso comum esclarecido, né? Onde você dá justificativa sobre um problema que as pessoas não saberiam justificar, mas você justifica com fundamentação, entre aspas, né? Então, a característica de se pensar que a psicologia ela tem que saber elaborar suas investigações, não que ela não seja entendida pelas pessoas, mas fazer investigações e problematizações que demonstrem a qualidade do método, da técnica e da análise que a psicologia faz sobre os problemas que investiga. A psicologia popular, ela se caracteriza, digamos assim, numa situação de ser generalizante, quando ela está correlacionada a esse processo de senso comum. Ela traz confusões, pois nem sempre o que ela procura explicar explica de modo efetivo, e é ambígua, né? Ou seja, vale para uma situação, não vale para outra. Num determinado exemplo funciona, no outro não funciona. E dentro de si, muitas vezes, o senso comum traz contradições que não se busca e não se consegue correlacionar em termos de equilíbrio. Tanto que a Associação de Psicologia Experimental dos Estados Unidos, né, propôs a mudança do termo de psicologia para psiconomia, para caracterizar basicamente assim: a psicologia seria similar à astrologia e a psiconomia seria similar à astronomia. Então, a psiconomia é a ciência e a psicologia seria algo que se confunde com o senso comum. Por diferentes motivos, né, a psicologia continua mantendo esse termo, considerando, né, que esse termo é importante para demarcar a própria dimensão da psicologia como ciência. E a palavra psiconomia acabou não entrando de forma sistemática dentro do uso dos psicólogos como um todo. A ênfase que se tem que ter, né, já que a psicologia, o termo que a gente utiliza, é caracterizá-la o máximo possível pela sua cientificidade e, sobretudo,
tudo, né? E sobretudo sobre seus processos de investigação e a qualidade que a investigação vem a ter, né? No âmbito, né, do senso comum, Fletcher ele fez a seguinte discussão, né, que quando se pensa em senso comum, ele tem 3 características, 2 culturais e uma cognitiva. O senso comum, num primeiro momento, é constituído por um conjunto de crenças fundamentais sobre a natureza do mundo físico e social. Essa característica cultural, como diz a própria expressão, é crença. As pessoas acreditam que determinado fato se caracteriza pelas correlações daquilo que se enfrenta no mundo, mas não tem uma explicação que dê base para esse fenômeno e a justificativa desse fenômeno. Então não tem uma investigação, não tem uma correlação de dados, não tem um método, não tem como que a hipótese foi caracterizada, não tem a investigação, não tem a fundamentação. Ou seja, o senso comum acaba sendo meramente de acreditar em algo sem que esse algo se materialize no próprio conceito de investigação. O senso comum também é constituído por um conjunto de máximas e provérbios que as pessoas partilham sobre o mundo físico e social, que também é uma característica cultural, né? De grão em grão a galinha enche o papo. O autor no texto, ele apresenta uma série de ditos populares, de provérbios, que em si são contraditórios, que não se explicam pela situação, mas que justificam brevemente um determinado contexto, fazendo com que os indivíduos entendam que aquela expressão tem um significado, né? Por exemplo, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se todas as pessoas economizarem, vão ter uma renda significativa no futuro. Mas quando a gente vai para um processo de investigação, né, sobre o que o próprio provérbio diz, a gente não vai encontrar isso como uma realidade, como uma verdade. Ao contrário, né? As pessoas não chegam a avançar mesmo que procurem acumular uma determinada quantia em dinheiro, no sentido de que lá na frente vão ter uma boa vida. Ou seja, o senso comum traz um provérbio que explica uma determinada situação da vida, é generalizado, mas na sua eficácia ele é completamente questionável. E o senso comum é constituído por uma maneira comum de pensar sobre o mundo físico e social, né, que é a característica cognitiva. À medida que a gente é influenciado por essas características do senso comum, a característica é que o nosso pensamento também vai se constituindo nesse tipo de relação e a gente passa a entender que aquilo que as pessoas pensam é algo real, efetivo, sem que haja uma análise consistente sobre esse processo. Senso, contrassenso e metasenso. As características, né, desses 3 elementos, né, é a contradição, né? O senso é você argumentar sobre alguma coisa, sem base. O contrassenso é você contra-argumentar em relação àquele senso que foi colocado sem ter fundamentação também. E o metasenso é algo que vai além, né? Vai para o âmbito do pensamento, né? Eu começo a pensar sobre aquele elemento como se ele fosse efetivamente um elemento de realidade. Então, basicamente, né, dentro desses elementos contraditórios, né, há uma ausência de consistência para argumentar e explicar um determinado fenômeno que está à nossa volta. Ou seja, o senso comum ele é fragmentado, ele é generalista e ele inibe a ação porque faz com que a gente, pela própria característica do senso comum, a gente seja passivo, né? A gente acaba pensando que é melhor ficar, por exemplo, né? Quem planta vento colhe tempestade. É melhor ficar aqui no meu canto do que fazer alguma coisa ou ter uma ação que pode gerar toda uma alteração da realidade, né? Então, inibe a nossa ação, fragmenta a própria percepção de realidade, se generaliza de forma que não tem uma consistência sobre aquilo que se diz. Se o senso comum fosse organizado, fosse reaplicado, avaliado com consistência, tivesse um método que orientasse uma teoria, uma fundamentação teórica, ele não seria mais senso comum, né? Seria uma teoria científica propriamente dito. No âmbito da psicologia, como ciência, psicologia científica, temos que entender que a psicologia é o estudo do comportamento humano, é o estudo das condições de análises mentais que o indivíduo tem sobre sua realidade, de modo que ele perceba se algum problema ele enfrenta, ou mesmo a sociedade, e como ele pode agir de modo equilibrado.
E a psicologia, para fazer esses processos, ela tem diferentes perspectivas e a gente tem que saber analisar de forma adequada sobre cada uma dessas perspectivas, que são elas biológica, comportamental, cognitiva, sociocultural, psicanalítica e fenomenológica. E de cada uma dessas linhas, né, emergem linhas teóricas diferentes que vão falar sobre o que é a psicologia e o entendimento do fenômeno que vem a ser estudado. Então, a perspectiva biológica, analisando um sentimento que o indivíduo possa vir a ter, como a ira, né, a revolta em relação a determinada situação, né, a perspectiva biológica vai explicar, né, que a ira está correlacionada à ativação de circuitos neuronais, um processo neurológico que ocorre com o indivíduo, pode ser provocada por lesões, pode ser provocada por uma situação cromossomática, a presença ou ausência de certo hormônio, ou seja, uma perspectiva biológica na psicologia vai atentar às relações neuroquímicas, digamos assim, genéticas, para explicar por que o indivíduo tem um comportamento de ódio, raiva, ira em relação ao mundo. Na perspectiva comportamental, a ira ela vai ser analisada na sua investigação de uma forma diferente, pois vai se investigar a partir de gestos, expressões faciais, rubor da face, estímulos externos que fazem com que o indivíduo reaja a uma determinada situação. Ou seja, na perspectiva comportamental, são os próprios comportamentos os elementos para se analisar por que o comportamento de ira apareceu no indivíduo. Numa perspectiva cognitiva, a análise ela vai partir das experiências passadas que o indivíduo veio a ter e como que o indivíduo representa o processo mental, o conteúdo da ira. E também, né, como que viver a situação de ira, né, de raiva, afeta o modo como o indivíduo raciocina, pensa sobre outras situações em que ele já viveu isso, que ele vive isso e que ele poderá vir a viver, e como trabalhar de modo adequado. Uma perspectiva sociocultural vai analisar esse processo como a relação do indivíduo no grupo. Se ele se sente pertencente a um grupo, se ele se sente valorizado dentro de um contexto, por exemplo, o espaço de uma sala de aula, se ele se sente reconhecido pelos indivíduos nos diferentes espaços que ele circula, onde ele tem uma presença constante. E essa relação sociohistórica e sociocultural vai caracterizar como que o indivíduo pode aprender a trabalhar com a ira de modo a perceber que em determinados ambientes ela aumenta, em outros ambientes ela muda ou diminui, ou que dependendo do contexto em que ele vai vivendo culturalmente, como que ele reage a cada situação. Numa perspectiva psicanalítica, o que vai se observar são os conflitos parentais, não resolvidos de modo adequado lá na infância. Situações que reprimiram ações do indivíduo, comportamentos, pensamentos, fazendo que dali surgisse uma ansiedade. E essa ansiedade, né, inconscientemente vai agindo no indivíduo, né, fazendo com que ele tenha, sem saber explicar porquê, rompantes ou situações onde a ira apareça. Numa perspectiva fenomenológica, a ira tende a ser analisada, caracterizada a partir da história de vida do indivíduo, levando em conta como que ele lidava com situações que envolviam afrontas, gerando comportamento de ira nesse indivíduo. E vai se enfatizar qual é a imagem que o indivíduo tem de si próprio, ou seja, como que o indivíduo controla as suas emoções e como que ele age pensando sobre a sua própria condição, onde o comportamento de ira veio aparecer. Ou seja, nessas situações a gente percebe que a psicologia vai agir, vai trabalhar de formas distintas, cada linha teórica em relação a essas situações de comportamento. O importante é que nós temos que entender é que temos que valorizar epistemologicamente cada uma dessas linhas para que cientificamente a gente possa analisar os fenômenos que estudamos sem que necessariamente caiamos em suposições que não possam ser comprovadas. Então, a psicologia científica em relação ao senso comum, a gente pode afirmar que senso comum não é conhecimento científico. Ele não tem embasamento para uma análise. O papel supletivo da psicologia face ao senso comum, ou seja, a psicologia tem um papel de superação em relação ao que o senso comum expressa. Então, a gente pode fazer um estudo sobre senso comum cientificamente,
Então, esse papel supletivo da psicologia quer dizer que a psicologia pode estudar o senso comum de modo científico sem cair nas características frágeis e não científicas que o conhecimento de senso comum vem a ter. E a especificidade da psicologia tem que ser científica, ou seja, nós temos que construir uma psicologia que tenha por base investigações e a qualidade dessas investigações propriamente ditas. Né? E basicamente, né, fechando a discussão do texto, a psicologia comparada com o senso comum, ela diverge de modo extremamente significativo. No texto, o autor faz um comparativo de 10 situações de senso comum com 10 situações científicas. Né? E pegando um dos exemplos apontados, né, por exemplo, se diz no senso comum, emitir um anúncio centenas e centenas de vezes é uma garantia de que ele vai ser recordado. Quando se vai para uma base científica de investigação, isso não necessariamente se torna verdadeiro. Né? E no exemplo trazido pelo autor, ele vai demonstrar, né, que essa situação é frágil e é falsa do senso comum, pois quando a psicologia faz uma investigação efetiva, ela vai perceber que não há diferença dentro desse processo de ficar repetindo várias e várias vezes um determinado conhecimento para que ele seja efetivamente recordado. Muitas vezes isso nem acontece, né? A pessoa nem lembra do próprio conteúdo, como demonstrou a pesquisa, né? Que em 1978 a BBC de Londres organizou uma campanha saturante repetitiva de anúncios para informar sobre a alteração das ondas de rádio, ou seja, ia mudar de uma frequência para outra frequência a rádio, onde ela seria sintonizada, e ela enfatizou isso várias e várias vezes para com as pessoas. Apesar das pessoas terem sido expostas a milhares de anúncios radiofônicos e televisivos e recebido autocolantes informativos, o conhecimento das novas frequências ao fim de várias semanas foi quase nulo. As pessoas só fixaram o dia em que a mudança iria se realizar. Ou seja, repetir sobre qual nova frequência a rádio ficaria não garantiu que as pessoas lembrassem qual era a frequência correta da rádio. Ou seja, não é porque se diz que repetir vai dar certo que efetivamente dá certo. Para a gente entender se dá certo, necessariamente tem que partir para uma investigação. E a gente, como psicólogo, nós temos que valorizar a psicologia como ciência, como investigação e como qualidade. Desejo a todos vocês excelentes estudos. Até mais.